E aí, tudo bem? Estamos de volta para o vídeo 9, quase 10% da meta batida. Muito obrigado para você que está participando aqui, já se inscreveu, está sempre vendo os vídeos, dá like, curte, compartilha. Olha, muito obrigado mesmo. E se você ainda não faz parte, por favor, não perca essa oportunidade. Inscreva-se nesse canal maravilhoso. É super fácil assim, ó, é um clique, não dói, é super rapidinho. E pode deixar também o seu like aí, é claro, na confiança, porque aqui o conteúdo é sempre de qualidade, eu garanto. Se você não gostar no final, pode deixar também ali, expressa sua contrariedade nos comentários e me ajuda também a melhorar para eu entender o que não ficou tão bom. E assim, na próxima, eu faço melhor. E, lógico, né? Se for uma coisa que você não gostou nada, ficou uma coisa muito pesada, pode deixar o seu dislike aí, porque assim também eu já fico ligado para a próxima. Cara, hoje eu vou fazer um vídeo sobre outra coisa. E a Rebeca Andrade ganhou uma medalha de ouro em cima da Simone Biles. Que isso, hein? Muito bem. Cara, eu sei que a Rebeca tipo, é campeão pra cacete, ela é muito foda, mas eu queria fazer esse vídeo falando sobre a Rebeca Andrade, mas não sobre ela especificamente, mas uma coisa que pra mim, hoje, ela representa. Não sei você, mas ao longo da minha vida eu basicamente tive admiração, principalmente por atletas homens, né? Eu acho que é bem natural, sou homem e você acaba se identificando com homem. Você joga futebol com homem, etc. E tal, você vai olhar para os atletas homens ali também. Acho que é uma coisa bem natural. Você não se espelha em mulheres. Acho que é mais natural meninos se espelharem em mulheres, né? E o que acontece é que ao longo da minha vida eu lembro de algumas ocasiões onde eu via certos atletas assim e eu ficava simplesmente admirado. Era uma coisa que eu não conseguia explicar conscientemente ou racionalmente. Mas é como se aquele atleta ou aquela pessoa, eu não estou falando só de atleta, mas de pessoas em geral, elas tivessem uma aura muito diferente. Então eu vou dar um exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno jogando, na época era Ronaldinho ainda, tá? Ele era super novo, acho que ele tinha 18 anos, alguma coisa assim. E eu era molequinho, eu era muito garotinho, não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Eu tava assistindo um jogo na televisão, eu lembro como se fosse hoje, com meu pai e com um amigo dele. Era Cruzeiro e Colo-Colo. Se eu não me engano, o Cruzeiro meteu 6-0. Foi um balaio, assim. Meteu, tipo, atropelou o Colo-Colo. E o Ronaldo Nazário, ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo. O cara era um monstro, ele era muito absurdo, assim. E eu, naquela época, eu detestava futebol, não gostava de futebol, nada. Mas era tão bonito ver aquele cara jogar. Era uma coisa que era tão sobrenatural, era uma coisa tão magnífica, tão extraordinária, que eu admirava o Ronaldinho. Eu não gostava de futebol, eu não gostava do Cruzeiro, não torcia pro Cruzeiro, nada disso. Meu pai era viciado em futebol, então ele assistia qualquer jogo, ele assistia. Só que eu, pô, admirava muito o Ronaldinho, cara. E eu lembro que eu ficava, olha só, isso com 8 anos de idade, 94, eu lembro que eu ficava puto, porque o Parreira não colocava o Ronaldinho pra jogar. E, cara, o Ronaldinho era o melhor jogador de todos. Era, já assim, não adianta dizer que o Romário era o cara. Naquela época, realmente o Romário era o cara, era onde estava a responsabilidade. Ele era um monstro, fazia muito gol. Mas eu não conseguia entender porque eu não botava o Ronaldinho, cara. Tinha que dar uma oportunidade pro cara, porque o cara jogava muito, eu ficava puto porque eu não botava ele. Por quê? Porque pra mim já estava muito claro que aquele cara era quase que uma entidade. Imagina, sabe aquelas pessoas tocadas pelos deuses, assim? Porra, vai e arrebenta? Pra mim, o Ronaldinho era um cara assim. Hoje em dia tem outras pessoas, ou mais recentes, tem pessoas que eu vejo da mesma forma. Então tem um cara que luta jiu-jitsu, chama Micael Galvão. Se você não conhece, pô, conheça. É impressionante. É um desses caras que eu falo, né, que é tocado pelos deuses, ou tocado por Deus, enfim. E que é muito fora da realidade também. É quase sobrenatural o que o cara faz. É extraordinário, porque o cara faz um negócio num nível de competitividade elevadíssimo, que é onde estão os melhores dos melhores dos melhores, e ele ganha de um jeito que parece que realmente ele está lutando, não vou dizer com criança, porque aí seria um desrespeito, mas não é isso. Parece que ele está lutando com pessoas que são amadoras, e não é. Ele está lutando com os melhores profissionais do mundo, né? Então, como o Micael Galvão, como por exemplo o Ronaldo, acho que o Messi foi um cara que também assim, me impressionava muito com isso. Não tanto quanto o Ronaldo, sem dúvida o Ronaldo foi o cara que mais me impressionou. Tinha uma aura que era absurda, assim, era impressionante o que o cara fazia. O Micael Galvão também me impressiona muito. E a Rebeca Andrade, cara, tem essa aura. E aí, pô, muita gente vai falar, pô, Simone Biles, etc e tal. Eu não sei como você vê isso, porque, logicamente, a gente sempre vai ver as notas, as medalhas, etc. Mas quando as duas entram ali, por exemplo, no solo, ou quando as duas estão em competição, eu sinto essa aura muito maior na Rebeca do que na Biles. Eu sinto que a Biles fica nervosa com a Rebeca. Talvez ela performe melhor porque ela fica nervosa. Mas a Rebeca tem essa aura de ser, sabe, aquela entidade,
aquela pessoa tocada pelos deuses mesmo, que você fala assim, cara, vai. E que vai marcar a época, que vai deixar, porra, um monte de recorde, que vai passar o tempo do jeito que acontece hoje, né? Pô, os jogadores vão falar, cara, eu via você jogando, caraca, meu Deus do céu, você era fantástico e tudo mais. Porque ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. Existe algum grau, existe uma certa harmonia, uma beleza, uma perfeição na forma como ela faz a coisa. Que é igual o Ronaldinho, cara. Do jeito que ele fazia um negócio que era completamente, assim, heterodoxo, era completamente diferente. Que ele arrancava e parava no meio, arrancava de novo, e aquilo devia ser feio. Se você parar pra observar, até se você tentar fazer sozinho, cara, aquilo devia ser feio, devia ser um negócio muito esquisito, meio quebradiço, meio, sabe, estranho. Cara, e com ele ficava uma coisa simplesmente sensacional, fantástica, sabe? Ele fazia umas coisas que você acreditava simplesmente que não dava pra fazer. É, cara, a Rebeca Andrade, porra, é exatamente igual. Fazia muito, assim, na história da minha vida, eu não lembro de ter referências, assim, de mulheres, né, de atletas mulheres que eu admirava pra caralho, tipo, porra, a Marta, a Magic Paula na época, né, a Hortência, pô, elas eram muito fodas, mas eu não olhava como referência, pra me inspirar, falei, caraca, eu vou me inspirar nessa pessoa. E hoje, cara, eu fiquei muito inspirado com o que a Rebeca fez, porque é aquilo, é assim, todas essas pessoas que eu falei, né, eu falei do Mica Galvão, falei do Ronaldo Fenômeno e falei da Rebeca. Curiosamente, os três machucaram o joelho. Os três. O Mica Galvão, acho que ele não passou por cirurgia, não tenho certeza, mas o Ronaldinho passou por cirurgia, acho que mais de uma, se não é duas ou três. A Rebeca passou também, se não me engano, por duas ou três cirurgias. Então os caras, parece que é muito natural eles superarem a dor, eles conseguirem estar no mais alto nível, assim, num nível quase fora da realidade, apesar de tudo isso que eles passam, né? E me parece que isso também é uma coisa que depõe a respeito deles. E o que inspira essas pessoas, na minha visão, né? Como outros caras, por exemplo, e aí não são brasileiros, que para mim eram muito fora da realidade também. Eu cheguei a ver um pouquinho do Jordan jogando, pouquinho, e assim, não era grande admirador, porra, de basquete, nada disso, não era coisa cultural, a gente falava era futebol, lá onde eu morava, onde eu vivia, mas você via que era muito diferente, é um cara diferente, ele tem uma aura diferente. E a mesma coisa é o caso, por exemplo, do Kobe Bryant. Esse eu já vi assistir mais e era um cara que era completamente diferente. E é foda, porque essa é a minha visão. Mas, cara, não tem LeBron James, não tem nenhum desses caras hoje, nessa nova geração, que você tem essa aura. E hoje a Rebeca, cara, isso pra mim ficou muito claro, ela vai ser uma lenda. Que ela já não pode ser considerada uma lenda, porque ela ganhou a medalha de ouro hoje, as outras ginastas vinham pedir para tirar foto com ela. E é muito bonito de ver, né, como, retomando lá o que eu estava dizendo, é muito bonito de ver a história desses caras, dessas pessoas, porque elas tocam a gente, porque de alguma forma elas estão fazendo basicamente o que elas nasceram para fazer. Elas não estão tentando ser melhor que os outros, elas só estão tentando fazer o melhor possível o trabalho que elas vieram fazer na Terra. E por acaso também todas essas pessoas que eu falei passaram por agruras muito grandes, né, no início da carreira, por, enfim, histórias de vida que eram muito limitadas, com muitas limitações econômicas, etc e tal. E cara, a Rebeca hoje me encantou, ela me deixou realmente impressionado com a entrega dela, com a graciosidade com que ela é uma campeã olímpica, com a humildade, com a consciência que ela fala, com a forma, né, que ela fala de ser campeã, da trajetória até ali, da responsabilidade que ela tem, de como ela acredita que isso impacta as outras mulheres. Eu sei que ela falou de impactar outras mulheres, mas eu acho que na verdade impacta todo mundo. E não é só porque ela é uma campeã olímpica, mas é porque ela é, na minha visão, uma dessas pessoas tocadas pelos deuses de fato, cara. São pessoas diferentes, realmente. São pessoas que provam pra gente que certas coisas extraordinárias precisam que você faça esforços extraordinários, que a sua entrega seja extraordinária, que você precise de fato entregar tudo que você tem, dar tudo que você tem e acreditar, porque uma hora chega. Há pouco tempo atrás, a Rebeca mostrou uma música que falava mais ou menos que o tempo certo vai chegar. Eu estou investindo em você, eu estou trabalhando, estou preparando a base, não está demorando, vai chegar no tempo certo, continua. E eu sei que todo mundo na vida passa por certas situações em que, cara, você tem muita dificuldade, você tem que acreditar muito em você, acreditar numa coisa que ninguém vê, só você vê. E lidar com isso é muito difícil, né? É uma coisa muito dura. E hoje eu tenho certeza que a Rebeca Andrade me tocou muito por causa disso. Porque a história dela
é uma história que prova que é possível. Ela fez isso lindamente, eu tenho certeza que vai se tornar uma lenda, se é que já não é uma lenda, por tudo que fez. E não só a medalha ou a vitória, mas traz um chamado à esperança, à entrega, a acreditar, a ter fé, a buscar aquilo que você acredita que você veio fazer nesse mundo, né? Porque imagina, depois de 3 cirurgias de joelho, tudo que você faz, tudo que você passou, não é impossível você imaginar que um atleta de alto rendimento que vive disso, ele duvide de si mesmo, ele de repente deixa aquilo de lado, né? E isso me emocionou muito. Então, durante a minha vida inteira, eu não me lembro de ter admirado ou de ter ficado tocado realmente, assim, por atletas mulheres. Eu realmente estava muito mais tocado ou era muito mais inspirado por atletas homens, né? É muito natural. Mas hoje a Rebeca Andrade me tocou de uma forma que eu acho que mais ninguém vai conseguir. E eu queria compartilhar isso hoje com você porque a verdade é que talvez dentro de cada um de nós exista um Ronaldo Fenômeno, um Micael Galvão, uma Rebeca Andrade. E às vezes a gente acha que não, a gente duvida do nosso caminho, da nossa missão, porque a gente acha que, pô, não pode ser. Se eu me machuquei tanto, se as coisas estão dando tão errado, de repente isso não é pra mim, né? E ela mostrou que não. Ela mostrou que quando você confia, se você acreditar, se você dobrar a aposta, se você decidir avançar um pouco mais, dar mais um passo, você pode se transformar numa lenda, você pode inspirar muitas pessoas, ela me inspirou hoje. Enfim, vai Rebeca, vai Brasil. Esse foi o vídeo 9, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no vídeo 10, um abraço, tchau, tchau.